Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de número 6, que tem como tema operações envolvendo algarismos significativos e números racionais. Para introduzirmos a aula de hoje, vamos retornar à reforma hipotética da nossa casa, o problema introduzido nas aulas anteriores. Basta lembrar que nós tínhamos uma casa, cuja planta está expressa aqui, e essas medidas elas teriam sido retiradas por você e seu amigo com instrumentos diferentes. Isso implica, como vimos nas aulas anteriores, que o número de algarismos significativos das medidas tiradas por seu amigo e por você são diferentes. A pergunta é: como operacionalizaríamos tais números com quantidade de algarismos significativos diferentes? Para isso, introduzimos um problema, que seria o cálculo do perímetro do cômodo principal. O cômodo principal, por sua vez, basta olharmos aqui que ele possui as medidas 6,041 de base, 10,74 metros de altura. Lembrando que o cálculo do perímetro, o perímetro de uma forma geométrica qualquer, ele é dado pela soma de todos os lados. E o cálculo da área de um retângulo, como expresso aqui, ele é dado pela multiplicação entre base vezes a altura do mesmo. Realizando essa operação simples, para o cálculo do perímetro bastaria somarmos os lados, ou seja, 10,74, 6,041, 10,74 novamente para cá e 6,041, como está expresso aqui. O resultado matemático seria de 33,562 metros. Para, por sua vez, calcularmos a área, bastaríamos multiplicarmos 6,041 por 10,74, obtendo o resultado matemático de 6,48834 metros quadrados. Então, essas duas são as respostas matemáticas para o problema. Mas a questão da aula de hoje, a questão central é: esses resultados, eles representam a realidade física da situação? Esse resultado, ele é um resultado correto matematicamente falando, mas lembramos que essas medidas, elas foram retiradas a partir de instrumentos diferentes. Desse modo, faz-se necessário uma descrição mais exata dessa situação, quando o número ele transcende a simbologia matemática e ele tem como significado a representação de um fenômeno real. O que faremos aqui nessa aula é operacionalizar esses números levando em consideração a situação real que eles representam, a situação física que eles representam. Existem alguns critérios para fazermos isso, os critérios de operações com algarismos significativos. O primeiro critério para operacionalizar algarismos significativos, ele é o critério da adição e da subtração, como fizemos quando estávamos calculando o perímetro desse cômodo principal. Quando temos números que representam uma realidade física, representam uma medida, e formos somar eles ou subtraí-los, nós temos que, de acordo com esse critério, ter como resposta o valor que possuirá o mesmo número de casas decimais contidas na parcela que possuir o menor número de casas decimais. Repetindo, obteremos como resposta um número que vai ter o mesmo número de casas decimais que a parcela que possuir o menor número de casas decimais. Como assim? Se nós pegássemos então o cálculo que acabamos de fazer, o cálculo do perímetro, perceba que a medida 10,74 ela possui duas casas decimais. E a medida 6,041 ela possui três casas decimais. Então sabemos que essa resposta, apesar de matematicamente correta, ela não representa a realidade física da situação. Tiramos, de acordo com o nosso critério da adição e subtração de algarismos significativos, que a nossa resposta deveria possuir duas casas decimais, assim como a parcela com o menor número de casas decimais. Então sabemos que esse resultado ele é um resultado matematicamente correto, mas ele não condiz com a realidade física. Veja bem,
Esse valor 33,562 deveria possuir apenas duas casas decimais. Então esse 2 aqui ele deveria ser retirado da nossa resposta. Mas como faremos isso? Bastaria, será somente cortar o número 2? E a resposta, obviamente, para isso seria não. Existem alguns critérios, chamados critérios de arredondamento, e esses critérios vão nos dizer como devemos retirar os valores matematicamente corretos, mas que fisicamente não estão corretos. Esses critérios de arredondamento nas operações envolvendo algarismos significativos, eles são bem simples. Na realidade, ele é um só, que diz mais ou menos o seguinte: se o algarismo posterior ao duvidoso for superior ou igual ao valor 5, aumenta-se de uma unidade o algarismo duvidoso, ignorando os demais. Se for inferior, nada se modifica no duvidoso, apenas desprezando-se os demais. Vamos a alguns exemplos para esclarecer o que isso significa. Vamos supor que tivéssemos uma grandeza com tais valores aqui expressos. Uma grandeza qualquer, física, obviamente. Como iríamos então arredondar sabendo que o algarismo duvidoso de 4,83 é o número 8? O que faremos, de acordo com o nosso critério de arredondamento, é analisarmos o número posterior ao duvidoso, no caso o número 3, e observarmos, esse número ele é maior ou ele é menor que 5. Se esse número ele for menor do que 5, para organizarmos a nossa grandeza respeitando os critérios dos algarismos significativos, basta ignorarmos o número 3. Então, a nossa resposta final seria somente 4,8. Do mesmo modo, tendo como duvidoso de 5,9237 o número 2, basta olharmos para a casa posterior, observarmos novamente que ela é menor que 5, e então ignorarmos todos os números posteriores e obter como resposta 5,92. Novamente, analisando que o nosso algarismo duvidoso é o 8 e analisando a posterior casa, que é o 6, agora teríamos uma situação diferente, pois o 6 ele é um número superior a 5. O que fazemos nessa situação é ignorar o número 6, acrescentando em uma unidade o algarismo duvidoso. Ou seja, a nossa resposta final seria 17,89. Do mesmo modo, tendo como algarismo duvidoso o 4 e percebendo que o número imediatamente posterior ao 4 é o 5, faríamos a mesma coisa, ignoraríamos o 5 acrescentando uma unidade no duvidoso, ou seja, teríamos como resposta final, respeitando os critérios de arredondamento dos algarismos significativos, o número de 3,95. Assim, pessoal, teríamos para a resposta do cálculo do perímetro, mas agora respeitando o critério de algarismos significativos, um valor diferente do matemático, que era de 3,562, certo? Por que teríamos? Pois sabemos que 10,74 possui duas casas decimais. 6,041 possui três casas decimais. Como o critério da adição e subtração já nos diz, devemos ter como resposta um valor com o menor número de casas decimais existentes nas parcelas. Então, a nossa resposta de perímetro para obedecer o critério dos algarismos significativos deveria possuir somente duas casas decimais. O que fazemos então é utilizar o critério de arredondamento para eliminar esse número 2. Sabemos que 2 ele é um valor inferior a 5, então basta retirarmos ele e obter como resposta final para a nossa medida 33,56 metros. Regressaremos agora para o cálculo da área do cômodo principal. Como vimos, obtivemos como resposta matemática anterior o valor de 6,488034 metros quadrados. Lembrando que este resultado ele não representa uma realidade física, e sim um resultado de uma operação matemática.
Existem também critérios para inserirmos essa realidade física quando estamos multiplicando ou dividindo grandezas. E esse critério nos diz que sempre que realizarmos uma multiplicação ou uma divisão de vários algarismos significativos, a resposta deve possuir o mesmo número de algarismos significativos que o fator ou termo com o menor número de significativos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, preste bem atenção. 10,74, como já sabemos fazer, possui 4 algarismos significativos. 6,041 possui também 4 algarismos significativos. Então, de acordo com o nosso critério de arredondamento, a nossa resposta ela deve possuir 4 algarismos significativos, que não é verdade. A resposta matemática ela não possui 4 algarismos significativos nesse caso, ela possui muito mais. Então, o que devemos fazer é, utilizando-se os critérios de arredondamento vistos, transformar essa área matemática em uma área que representa uma realidade física. Como faríamos isso? Inserindo nela somente 4 algarismos significativos. Então, aqui temos 1, 2, 3, 4. Nossa resposta seria limitada até aqui. Observamos o próximo número, depois do duvidoso, e percebemos que ele é zero. De acordo com os critérios de arredondamento, então podemos simplesmente ignorar os demais valores, obtendo como resposta 6,488 metros quadrados. Aqui, pessoal, eu calculei a área e o perímetro dos demais cômodos da casa em reforma. Peço que vocês deem uma analisada, observando e atentando-se para as regras envolvendo algarismos significativos, percebendo quando e como utilizá-las. Agora, entraremos em outro tópico, um tópico matemático que está relacionado a um outro conjunto, um conjunto numérico chamado conjunto dos números racionais. Lembramos que até agora definimos o conjunto dos números naturais, que era formado pelo zero, pelos inteiros positivos, o conjunto dos números inteiros, que além de possuir o zero e os inteiros positivos, também possui os inteiros negativos. Mas perceba que as medidas tiradas por nós e a maioria das medidas do nosso dia a dia, elas não apresentam como resposta números inteiros. Elas apresentam, na maioria das vezes, números com casas após a vírgula. Basta lembrarmos da planta da nossa casa, cujas medidas eram de 6,041 metros e de 10,74 metros. Então, esses dois números, eles não são pertencentes nem ao conjunto dos números naturais ou ao conjunto dos números inteiros, pois eles representam números com casas após a vírgula. O conjunto em que esses números são pertencentes é chamado de conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Esse conjunto dos números racionais, então, ele será um conjunto em que o conjunto dos números inteiros vai estar contido nele e o conjunto dos números naturais também vai estar contido nele. Então, esse conjunto dos números racionais, além de possuir todos os números negativos e positivos inteiros, ele também vai tratar com outro tipo de número, que são os números com casas após a vírgula. Podemos pensar ainda que as medidas extraídas por nós, como utilizando novamente o 6,041 metros e o 10,74 metros, são medidas que indicam quantas vezes aquela porção, aquele lado, são maiores que a unidade padrão. Ou seja, esse lado é 10,74 vezes maior que a unidade padrão. Ou seja, se nós pegássemos
a régua de 1 metro, que é a unidade padrão do SI, conseguiríamos colocar 10,74 réguas ali. E isso indica uma ideia de divisão. Estamos pegando um tamanho e estamos dividindo em termos da unidade padrão. Isso nada mais é que a ideia de fração. Todos os números finitos com casas após a vírgula, eles vão poder ser expressos em outra forma, que é chamada de forma fracionária. Essa fração, essa forma fracionária, ela é definida da seguinte forma: se tivermos dois números inteiros AB, a operação A dividido por B, representada desta maneira aqui, é o que representa uma fração. Podemos falar então A dividido por B ou A sobre B, como mais comumente é utilizado. Nessa representação de fração, chamamos o A de numerador e o B de denominador. Então, a parte da fração superior é chamada de numerador e a parte da fração inferior é chamada de denominador. Quando o MDC entre A e B for igual a 1, nós vamos dizer que essa fração ela é irredutível. Alguns exemplos de fração são expressos aqui, como também como vamos falá-los, como vamos lê-los, certo? Então, por exemplo, 2 sobre 5 é uma alternativa? É uma alternativa, mas mais comumente falamos 2 quintos. 9 sobre 7 ou 9 sétimos. 1 sobre 12 ou 1/12avos. Então, se formos definir o conjunto dos números racionais de uma forma exata, diríamos que o número ele é racional se ele puder ser escrito na forma de fração A sobre B. Essa é a definição de número racional. E lembrando que, para esse número ele existir, nós devemos ter que B seja diferente de zero, pois a divisão de um número, por exemplo, 1 sobre 0, ela não existe na matemática. Então, temos que, dados dois números A e B, em que os dois sejam números inteiros e B seja diferente de zero, qualquer número que puder ser escrito nessa forma, ele é chamado de número racional. Mas ainda há duas classes de números que são exclusivos desse conjunto, ou seja, números que eles não pertencem ao conjunto dos números inteiros. Quais são essas classes? São os decimais exatos. O que seria um decimal exato? Seriam números com casas após a vírgula finita, como por exemplo 2 quintos. 2 quintos é um número escrito na forma de fração, então ele é um número decimal. Mas se realizássemos a divisão de 2 por 5 para transformá-lo num decimal, teríamos como resposta 0,4. Então 0,4 ele é um número somente pertencente ao conjunto dos números racionais. Ele não pertence ao conjunto dos números inteiros, pois ele não é um inteiro. Ainda teríamos, como outro exemplo de decimal exato, menos 1/4. O 1 dividido por 4 tem como resposta 0,25, conservando o sinal de menos, então menos 0,25. Esse é um número exclusivamente racional. Outra classe de números que pertence somente aos números racionais são as dízimas periódicas, ou seja, aquelas frações que quando vamos realizar a divisão para transformá-las em decimal, essa divisão ela nunca tem fim, ela sempre vai se repetindo igualmente, obtendo sempre o mesmo valor nessa repetição. Esses números são chamados de dízima periódica. Com isso, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que tenham gostado e até a próxima.